Bom dia, Gabriel. Bom dia, Alexandre, Ana Luísa. Esperar os colegas chegarem para que nós possamos dar início. Hoje nós faremos a correção do simulado da avaliação que vocês fizeram em junho e vou fazer uma revisão semestral e também revisão para a atividade que vocês farão na próxima semana. Então, no dia 10 de julho, na sexta-feira, será a avaliação de laboratório. O conteúdo que vai ser aplicado para vocês, e será cobrado, será, então, as aulas sobre o milho, a aula sobre o meio ambiente, a aula sobre os estados físicos da matéria, e dentro das aulas dos estados físicos da matéria, terá alguma coisa relacionada com as vidrarias, que está lá na aula 1 da apostila de vocês. Portanto, então, serão as aulas 1, 8, a aula do milho e a aula do meio ambiente. Beleza. Vou esperar os colegas chegarem mais um minutinho, aí eu dou início. Vou projetar para vocês as 4 perguntas, lembrando que são 4 perguntas apenas, porque é apenas uma aula semanal. Na próxima semana, como a avaliação de vocês terá início na quarta-feira, será quarta, quinta e sexta, vocês ficarão por conta das avaliações. Então, portanto, vocês não terão as aulas. Dessa forma, então, nós vamos... Pode falar. No caso, segunda e terça também não vai ter, não? Não, segunda e terça tem. Tem, normal. Normal. Só na quarta, sexta, no caso comigo, seria na quarta, não terá aula, porque vocês terão de fazer a avaliação. Tá, entendi. Não terá as lives, não terão as aulas gravadas, mas vocês ficarão a cargo disso. Inclusive, a atividade para a casa de hoje, de vocês, é fazer a revisão, estudar estas aulas que eu falei para vocês, que é referente a o que vai ser cobrado no laboratório. Tá. Eu ia te fazer uma pergunta, mas não tem nada a ver com você, não. Então, Não, é porque vai ter prova de redação, né? Uhum. Essa prova vai ser, tipo, uma redação mesmo ou vai ser pergunta? Eu acredito que seja pergunta, Vinícius. Sabe por quê? Uhum. Vocês farão, nós vamos editar as perguntas para vocês no formulário chamado Google Forms. Já trabalharam com eles? Já fizeram? Sim. Uhum. Aí, eu acredito que para fazer por meio digital, digitado, assim, eu acho que fica meio complicado, principalmente uma redação, né? Meio difícil. Eu acredito que seja só pergunta. Teria que mandar por e-mail. Então, quantas aulas de redação que vocês têm? É só uma também. Só uma, então deve ser 4 perguntas também, igual laboratório. Uhum. Né? E é super prático. Tá. Fazer isso. Inclusive, pode ser qualquer e-mail, não tem que ser um e-mail específico. Tem que tomar cuidado, porque não tem como apagar, né? Depois que você colocar enviar, não tem como você enviar outro questionário. Então, ficar atento nisso. Ler, reler. Aí, depois que tiver certeza, aí clica lá no enviar, que aí acabou. Aí, depois, a gente faz a correção posterior com vocês. Então, vamos lá. Ó. Vou compartilhar aqui para que nós possamos fazer a correção da atividade de junho. Depois, nós faremos uma revisão geral. Pode falar. O Heitor tá te chamando. Pode falar, Heitor. Aqui... a partir do momento que começou a quarentena, todas as provas e simulados são por ponto por participação? Então, porque o que acontece? A gente está contando também a carga horária, né? Mas eu falo... mas você fala que eu não tem afirmando. Relacionado com nota. Isso. Se, tipo assim,
se só de entrar a gente já ganha os pontos? Então, isso eu não sei, porque Na- o que acontece, Heitor? A cada dia, o Ministério da Educação, eles emitem uma chama memorando. É como se fosse uma lei diferente. Tem dia que eles falam assim, ó, nossas aulas podem voltar em agosto. Depois já fala assim, não, não pode voltar. Depois fala assim, não, vai até o final do ano. Não, vai até dia 8 de setembro. Então, tanto nós, professores, quanto vocês, alunos, quanto os pais, quanto a direção, nós estamos perdidos em relação a isso. E não somente na escola pública, também na escola particular, em todas as escolas, nível superior, básico. Agora, recentemente, saiu uma resolução falando que poderia, talvez, reduzir o número de horas aula. Aí eu não sei como que ficará isso. Nós aqui do Colégio Unifor estamos bem em relação a isso, porque nós não perdemos um dia de aula, né? As aulas foram válidas todos os dias. Igual, semana que vem, até o dia 10, nós entramos em paralisação no dia 17 de março, né? Até hoje, Isso, achei. vocês tiveram todas as aulas, não tiveram? Não teve um dia que vocês não tiveram aula com todos os professores, seja por live, ou seja gravado. Então, isso tudo conta. Então, é interessante. Lembra que as lives de vocês tinham o tempo de duração de 30 minutos? Agora tem que ter duração de 40 minutos. Então, a partir do momento que eu já entro, eu já começo a gravar a live de vocês, porque isso tudo depois nós temos que comprovar, para que vocês também não sejam prejudicados. Falem assim, não, aquela aula não foi válida. Então, nós estamos andando tudo certinho. Vamos lá, então. Começar a correção. Era isso que você queria perguntar, Heitor? Ou tem mais dúvida? Não, era isso. Então, vamos lá, então. Pergunta 1. Aproveita e lê para mim, Heitor. Pergunta 1, por favor. Uhum. Está dando... Ô, Na natureza, a água se apresenta de várias formas. A água em forma líquida é, sem dúvida, a mais presente em nosso cotidiano. Geralmente fazemos a ingestão de água em forma líquida, a utilizamos para alimentação, processos industriais, na higiene pessoal e muitas outras coisas. Suponha-se que acabou a água da caixa d'água, porém temos vários cubos de gelo. Com isto, desejamos utilizá-los para preparo de alimento. Então, aí pergunta-se o seguinte. Como é chamado a passagem do cubo de gelo para a água líquida? Lembrando, então, que quando a água está no cubo de gelo, ela está no estado sólido. Sólido. Pode falar, Vinícius? É fusão, né? É, fusão. Aí... Oi. André, depois tem como você botar no primeiro slide rapidinho? Aham. Tá, beleza. Esse aqui? Isso, tranquilo, pode passar. Vamos lá, então. Aí, relembrando aqui, uma dica que eu dou para vocês. Quando vocês forem fazer a leitura de um texto, de uma pergunta, principalmente agora, eu até indiquei para que vocês começassem a fazer o Enem, lembra? Aí, uma dica que eu dou para vocês, porque vocês têm tempo. O Enem, se não me engano, é 3 minutos para cada pergunta. Então, quanto mais vocês agilizarem no tempo de vocês, melhor será para que vocês possam resolver com calma. Então, uma dica. Sempre começam a ler o enunciado. Então, já começa lá. Ó, como é chamada a passagem do cubo de gelo para a água líquida? Para ver se tem a necessidade ou não de ler a introdução, de ler aquele texto base. Então, não tem necessidade. Por exemplo, se já tivesse lido somente aqui, ó, como é chamado a passagem do cubo de gelo para a água líquida, tinha necessidade de ter feito a leitura que o Heitor fez? Não. Em alguns casos, pode ajudar. Outros casos, a pergunta já é direta. Então, vamos lá. Ó. O cubo de gelo, as suas moléculas, então, sendo no estado sólido, elas estão unidas, agarradas umas às outras. Dessa forma, então, a água no estado líquido, elas estão mais livres, tendo uma capacidade de movimentação. No cubo de gelo, a estrutura tem a matéria é fixa, pode ter um molde. E o cubo de gelo ele apresenta um volume maior do que
a água no estado líquido. Então, se eu pegar a água no estado líquido, colocar em uma garrafinha, colocar essa garrafinha na geladeira e colocar até no máximo, fechar, eu posso chegar depois daquela garrafinha ter estourado, porque a água no estado sólido ela aumenta o volume. Mas voltando então, como é chamada a passagem do cubo de gelo para a água líquida? O Vinícius já tinha até respondido. Fusão. Pergunta 2. Gabriel Campos, lê para mim, por favor. Heitor, você quer falar? Não, pode deixar ele. Eu já li primeiro. Gabriel Campos. Pode ler, então? Pode. Pergunta 2. As balas de Mentos provocam uma pequena revolução na garrafa. Em contato com o refrigerante, as balas aumentam a quantidade de gás e provocam o surgimento de bolhas grandes, que tendem a escapar na forma de um jato explosivo. Sobre o experimento do refrigerante com a bala de Mentos, é correto afirmar que... Então vamos lá, ó. Letra A. No refrigerante com açúcar, não houve a liberação de gás devido à acidez do líquido. Não, isso está errado, porque em todos os dois líquidos houve a explosão de gases. Então, está errado. Letra B. No refrigerante Diet, que não leva açúcar na fórmula, as bolhas têm mais liberdade para se movimentar. Desta forma, ocasionou um jato maior de gases. Até então, está ok, porque nós tivemos, então, a comparação do Mentos com o refrigerante com açúcar e do Mentos com refrigerante sem açúcar. No refrigerante sem açúcar, como que possui uma densidade diferente, as suas moléculas elas estão mais livres para poderem se movimentar. Como elas estão mais livres para se movimentar, o seu jato foi maior. Então, por enquanto, a letra B está correta. Letra C. Não houve formação de bolhas, mesmo em pequena escala, do limão com refrigerante com açúcar. Não. Teve. Qualquer substância que nós colocássemos ali, ele iria quebrar, a gente fala, homogeneidade do líquido. Então, poderia colocar um álcool, uma acetona, talvez até uma quantidade de água que iria ter uma pequena formação de bolhas. Então, está errado. Não houve formação de bolhas, mesmo em pequena escala, do gelo com o refrigerante com açúcar. A mesma coisa. O gelo também quebrou a homogeneidade, formou pequenas quantidades de bolhas, mas formou. Letra E. A bala de Mentos é menos densa que o refrigerante, ficando na superfície do líquido. Errado. A bala de Mentos ela é mais densa, ela vai para o fundo. Como ela vai para o fundo, ela permite, então, uma erupção maior de gás, porque se ela ficasse na superfície, ela fosse menos densa, não ocasionaria aquela explosão da forma que provocou. Portanto, na pergunta 2, a resposta correta é a letra B. No refrigerante Diet, que não leva açúcar na fórmula, as bolhas têm mais liberdade para se movimentar. Dessa forma, ocasionou um jato maior de gases. 3. Pergunta 3, então. São algumas situações referentes aos estados físicos da água. Então, eu vou ler cada uma delas e nós vamos analisar se é um processo de solidificação, se é de fusão, se é de condensação, sublimação e assim por diante. Lembrando que na vaporização, pode diferenciar em ebulição, calefação e vaporização e evaporação. Vai depender de como que resulta, como que acontece o processo. Então, a primeira coisa, o líquido que sai da tampa da panela de arroz após deixá-la no fogo por alguns minutos. Então, estava no estado líquido. Só que aí, como evaporou, entrou no estado gasoso. Só que aí eu quero saber o quê? O líquido que sai na tampa. O líquido que sai na tampa, então, transformou do gasoso para o líquido. Então, fala-se o processo de condensação. A primeira coisa é a condensação. A condensação, pessoal, ela é um processo que gera um aquecimento ou um resfriamento. Hein? A condensação, ela é resultado de um processo de aquecimento ou de resfriamento? Aquecimento? Resfriamento? Resfriamento, ou aquecimento, né? Resfriamento, certinho? A passagem do estado gasoso para o líquido? Do gasoso para o líquido.
resfriamento. Agora, do líquido para o gasoso, seria aquecimento. 2. Segunda situação. Uma vasilha de água deixada no freezer. Então, a vasilha de água no estado líquido, quando ela vai para o freezer, ela se transforma no estado sólido. Então, do líquido para o sólido, chama-se solidificação. Então, número 1, condensação. 2, solidificação. Nesse caso, é um aquecimento ou um resfriamento? Aquecimento ou resfriamento? Uma vasilha de água deixada no freezer. Resfriamento, né? Resfriamento. 3. Uma vasilha de água deixada no fogo. Aí, nesse caso aqui, pode ser o processo de evaporação ou ebulição, sendo geral um processo de vaporização. É aquecimento ou resfriamento? Aquecimento. Aquecimento. 4. O derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Então, nós temos um chumbo no estado sólido. Então, ele vai ser aquecido. Então, aconteceu um processo de aquecimento e ele se transformou no estado líquido. Chama-se nesse processo, então, fusão. Então, um pedaço de chumbo se fundiu. Nesses fatos estão relacionados corretamente os seguintes fenômenos. Então, aí tem as situações. O primeiro que nós colocamos foi qual? Condensação. Depois, solidificação. Depois, evaporação. E, por último, fusão. Então, a resposta correta é a letra A. Lembrem-se disso para ajudar vocês a fazer a próxima avaliação da semana que vem. Quais que são dos processos de aquecimento e quais que são de processos de resfriamento. Então, lembre-se disso para ajudar vocês a fazer uma das questões na avaliação da semana que vem. Pergunta 4. Sobre a vaporização, é incorreto afirmar que, letra A, é a passagem de água do estado líquido para o estado gasoso? Correto. Então, vaporização do líquido para o gasoso. Letra B. Acontece devido a um aquecimento? Também. Tem que aquecer para acontecer a vaporização. Letra C. Se for realizada lentamente, a temperatura ambiente chama-se calefação. Não. Porque se for acontecer lentamente a temperatura ambiente, não chama-se calefação, chama-se evaporação. Então, por enquanto, essa está errada. Letra D. A roupa secando no varal é um tipo de vaporização por evaporação. Certo. Porque ela acontece em temperatura ambiente, ela pode ser de forma lenta. Então, letra D está correta. Letra E. Se for realizada com aquecimento rápido, com formação de bolha, numa temperatura determinada, chama-se ebulição. Ok? Quando tem a formação de bolhas, é resultado de um processo de ebulição. Portanto, a alternativa que está errada para a vaporização é a letra C. Se for realizada lentamente a temperatura ambiente, chama-se calefação. Então, aqui nós temos a correção das 4 atividades. Vou fazer rapidinho agora a chamada de vocês. André, se você quiser fazer igual os outros professores, eles estavam fazendo assim, eles pediam pra gente colocar presente no chat, sabe? Depois eles tiravam print. E são só 12 também, vou fazer até diferente, vou tirar a foto. Tá. Eu faço o controle aqui, ó. São só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Só nós 12, então, aí fica mais prático. Olha, semana que vem, então, vocês terão a avaliação de todas as matérias. Em laboratório, para aqueles que chegaram agora, anotem aí as matérias que serão cobradas de vocês. Será, então, vidrarias, então, a aula 1. Será também a aula sobre o milho, a aula sobre o meio ambiente e a aula sobre os estados físicos da água. A aula sobre os estados físicos da água, nós já comentamos sobre ela.
Na aula sobre as vidrarias, vocês já estão craques, porque já é 4 anos que vocês vêm sobre esse assunto. Então, eu vou fazer um comentário agora sobre a aula do milho e a aula do meio ambiente. Vou começar, então, sobre a aula do meio ambiente, que foi primeiro que o milho. O Dia Mundial do Meio Ambiente, ele foi instituído devido a uma reunião chamada Conferência das Nações Unidas, que teve lá em Estocolmo. Então, no ano de 1972, vários países que participavam das organizações das Nações Unidas, a ONU, se reuniram lá em Estocolmo no dia 5 de junho. Aí, nesse dia, eles criaram algumas leis, porque até então eles pensavam que as leis que imperavam para a preservação ambiental não eram suficientes. Eles pensavam que a água era um fator que não era esgotável, que poderia consumir a água e sujar, e poluir, e desmatar o meio ambiente. Então, não tinha uma preocupação em relação a isso. Então, no dia 5 de junho, os países reuniram e pensaram sobre esses fatores relacionados ao Dia do Meio Ambiente. Agora, então, falando sobre como que vocês vão lembrar essa data. Uma dica para vocês. O aniversário da nossa cidade é no dia 6 de junho. Nessa semana do aniversário da nossa cidade, fala-se que acontece a comemoração da Semana do Meio Ambiente. Então, lembre-se, Dia do Meio Ambiente no dia 5 de junho. Ok? Lá na cidade de Estocolmo, onde teve a Conferência de Estocolmo, que foi conhecida dessa forma. Agora, quando a gente fala sobre o milho. O milho, então, eu demonstrei para vocês lá a partir de experimento e a partir de explicação no campo, que o milho, ele, para ser plantado antigamente, eles utilizavam um espaçamento maior. Eles colocavam os milhos em torno de 1 metro, 90 centímetros de distância de um pé de milho para o outro pé de milho. E, então, a produção desse milho se dava de que forma? A colheita e tudo mais. Existem 2 safras, a safra de verão e a safrinha. A safra de verão, elas produzem uma maior quantidade e a safrinha uma menor quantidade, e ela acontece porque tem a necessidade de ter a rotação de culturas. A rotação de culturas é o quê? Planta-se milho, depois de plantar o milho, deve-se plantar soja, ou café, ou cana-de-açúcar, e após a colheita, então, dessa outra plantação, planta-se novamente o milho, ocasionando, então, a safrinha. O período é diferente. A safra de verão, a plantação ela acontece até, geralmente, novembro, e a colheita nesta fase. Já a safrinha, a plantação começa em janeiro e a colheita, geralmente, acontece em abril. Demora-se, então, em torno de 120 dias para que se possa fazer a colheita daquele milho. Aí, existe diferença entre uma estrutura macho e a estrutura fêmea de um pé de milho. A estrutura fêmea é a espiga. E a estrutura macho é o pendão, que fica na parte superior do pé de milho. Aí, o milho, a espiga de milho, tem um tantão de cabelo, né? Aquele cabelo é a estrutura por onde que vai acontecer o processo de fecundação. Então, se uma espiga de milho tem 100 cabelos, a probabilidade de ter 100 grãos naquela espiga acontece, porque cada cabelo originará 1 grão de milho. Aí, então, como que ocorre? O pendão, ele solta o pólen que cai sobre aquele cabelo lá na espiga e vai acontecer o processo de fecundação, originando, então, aqueles milhos. E por que fala-se milho verde, sendo que ele é amarelo? Em algumas literaturas, não está nada relacionado à cor, mas sim ao processo de maturação. Verde, então,
quando o milho ele está verde, ele está mole. Ele tem uma utilização. Então, fala-se que o milho verde é um milho que não está maduro. Quando o milho está maduro, ele já está duro. Então, ele é utilizado para a fabricação de farelo, de ração, de farinha. Já o milho verde, mole, que ele não está maduro, ele é utilizado na fabricação de pamonha, de suco, de sorvete. Aí nós vamos comentar agora sobre o milho de pipoca. O milho de pipoca, ele é um milho já maduro, porque ele tem que estar duro. Existem 7 tipos de milhos para pipoca, porque não é só pegar, assim, encontrei um milho ali, vou tirar na espiga, vou fritar ele, vou estourar, vou colocar sobre alta temperatura, que ele vai se transformar em milho. Existem os milhos ideais para a produção de pipoca, que são 7 tipos, que é o milho colorido, o milho branco, o milho vermelho, o milho azul, o milho doce, o butterfly e o murchon. Esses 7 tipos de milhos, eles têm umas características próprias para facilitar o seu estouro. Quais são elas? O seu tegumento, a sua casca que reveste o grão, ele é mais resistente. No interior desse tegumento tem água e amido. Amido, então, é o açúcar, o carboidrato do milho, que é o valor nutricional está ali. Sendo que o milho ele tem pouco valor de proteínas, ele tem mais valor nutricional na parte de carboidratos, no caso do amido. Aí, dentro desse milho, desse grão, então, existe grande quantidade de água. Essa água, então, quando a gente pegou lá, então, o milho. Peguei o milho, coloquei na panela sobre alta temperatura. Tudo que vai entrar sobre alta temperatura, então, acontece um aquecimento. Nesse caso, vai acontecer um processo de vaporização. Aí, aquele milho, então, aquela água no interior, ela começa a evaporar. Só que aí, ela vai evaporando, só que ela não consegue sair, porque o tegumento dela é bem resistente. Aí, quando o tegumento não aguenta mais a pressão daquela vaporização, o tegumento se rompe. Aí, o milho estoura. Naquele momento que o milho estoura, o amido ele tem contato com o ar. O amido, então, estava no estado sólido, bem compactuado. Quando ele entra em contato com o ar, ele se transforma naquela espuma branca no qual nós ingerimos. Agora, quando tem uns grãos que não estouram, são chamados de piruá. E por que eles não estouram? É justamente por alguns motivos, tais como: pode ser que aquele grão ele estava rachado, aí quando ele aumentou a sua temperatura, a evaporação não tinha como o tegumento estourar. Pode ser que o tegumento era muito fino, não dando a temperatura ideal. Pode ser que não tinha a quantidade de água suficiente para acontecer a evaporação, transformando, então, no processo de piruá. Dúvidas em relação à aula do meio ambiente e em relação à aula do milho? Acho que deu para entender direitinho. Deu para entender? Então, agora nós faremos o seguinte. André, só que tipo, a gente vai ter que decorar o nome daqueles tipos diferentes de milho? Não precisa decorar, mas não é tão complicado. Aqui, olha. Uhum. Vou imaginar aqui. 2 têm os nomes mais complicados, que é o butterfly e o murchon. Inclusive, esses 2 que têm os nomes mais complicados são os que nós geralmente consumimos, que é os chamados milhos tipo A. Aí depois sobra 5 tipos de milho. O milho é o milho doce. Depois nós temos o milho vermelho, azul e branco. Vermelho, azul e branco. Depois nós temos o milho, que é a mistura desses outros 3 tipos, que é o milho colorido. A diferença deles, do vermelho e do azul, é gritante. Eu deveria ter colocado para vocês, só que eu não lembrei disso. Depois vocês colocam no Google aí para que vocês possam ver. O milho vermelho, ele tem a coloração realmente, os seus grãos são vermelhos. O milho azul, ele tem a coloração bem escura, quase que preta, e quando acontece de estourar,
ele fica muito branco. A pipoca fica muito bonita. São pipocas maiores, os milhos são um pouco maiores do que os outros, mas não tem necessidade de decorar. Eu quero que vocês entendam, principalmente, como que acontece o processo para estourar, que é o objetivo maior do laboratório, né? Então, lembre-se que para que o milho possa estourar, é necessário, então, que ele seja submetido a uma alta temperatura, é necessário que o grão possua grande quantidade de água, que possua amido no seu interior, todo milho possuirá amido, e que ele possua um tegumento resistente, que ele possa, então, depois estourar. Ok? Vamos, então, agora fazer uma dinâmica. A dinâmica vai ser a seguinte. Nós temos 9 minutos aqui. Vou fazer para vocês algumas perguntas. Eu pedi para que vocês deixassem um copo com água aí. Só que, como que não vai dar tempo de fazer essa dinâmica dessa forma, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou seguindo aqui na minha linha e vou perguntando para vocês. Só para que a gente possa fazer uma revisão de todos os conteúdos que foi trabalhado no semestre, desde o primeiro dia de aula até a data de hoje. Lembrando que a atividade para a casa de vocês hoje é estudar as 4 aulas que serão cobradas na avaliação do dia 10 de julho. Vou começar agora com o Alexandre. Alexandre, me ajuda a responder aqui. Me fala 2 medidas que evitam o coronavírus. Me ajuda aí. Alexandre, cadê você? Começar a dar falta nesse povo que não responde. Só liga aqui e some. Então, o Alexandre não está aqui não, né? Então, Vinícius, me ajuda nessa então. Cite 2 medidas para evitar o coronavírus. Profilaxia, no caso. É. Usar álcool em gel, né? Para lubrificar as mãos. Usar máscara. Lavar as mãos com água e sabão. Certinho. E além disso, poderia ter colocado também evitar aglomeração, né? Bruno, como que você conseguiria definir o termo temperatura? Bruno, cadê você? Também não? Começa a dar falta. Então, ó, Alexandre, Bruno. Heitor, me ajuda nessa, por favor. Como que você define temperatura? Como que eu defino? Como que você... Vamos colocar diferente, então. Como que você diferenciaria temperatura de calor? Porque a temperatura não uma coisa física, por assim dizer. Tipo, o calor é uma temperatura elevada. Não, assim, ó. Temperatura, ela pode ser medida. Eu consigo medir a temperatura. Então, a temperatura é uma grandeza física. O calor é o que nós transferimos de um para o outro. Eu não transfiro temperatura. Então, quando eu estou te abraçando, eu estou passando calor para você. Eu não estou passando temperatura. A temperatura tem como eu medir. Então, eu vou medir numa escala, suponhamos em graus Celsius. Aí eu vou medir a temperatura. O calor é uma energia que é em trânsito. Ok? Uhum. Vamos lá, André. Sim. Como que foi feito o experimento para comprovar a compressibilidade? Compressibilidade? Pode tirar meu ponto. Não vale ponto, não. Mas só para a gente entender. Ó. A compressibilidade, o que foi feito? Eu peguei uma seringa, puxei o ar, depois disso, então, eu apertei o êmbolo, o bico da seringa, e fui apertando o êmbolo. Chega um ponto que eu não conseguia apertar mais. Então, naquele processo, comprovou a compressibilidade. Ok? Gabriel Alves. Cadê você? Oi. Gabriel, que dia e onde
foi feito a Conferência das Nações Unidas para falar sobre o Dia do Meio Ambiente? A data e o local que foi feita a reunião. Peraí. Agora, hein? Alô, Oi, foi feito em Estocolmo isso. em 15 de dezembro. Não. Foi no dia 5 de junho. Então, no dia 5 de junho de 1972, reuniu para fazer esta reunião sobre as Nações Unidas, sobre o Dia do Meio Ambiente. Vamos lá, Adrian. Pode falar, Adrian. Adrian. Gabriel Elias. Opa, Vamos lá, Gabriel. Não, essa aqui é fácil, olha. Qual que é a função do termômetro? medir a temperatura. Facinho. Então não esqueça disso também não, hein? Vamos lá, Miguel. Miguel? Ana Luísa. Oi. O Miguel chegou. Miguel, vamos lá. Como é chamado quando a água passa de líquido para o sólido? Como é chamada essa mudança? Do líquido para o sólido? Deixa eu ver se eu... Não é. Não? Eu... Lembrou não? Calma. Do líquido para o sólido. Pode responder para eu me redimir? Pode. Solidificação. Solidificação. Isso aí, André. Vamos lá, Ana Luísa. Oi. Ana Luísa, me responde o seguinte. Qual que seria a definição de elasticidade? Ai, não sei, André. Elasticidade, então, a definição dela é que o corpo volta ao seu tamanho inicial, isso no caso quando ele foi comprimido. Então, eu peguei lá o ar, eu comprimi. Na elasticidade, ele volta ao seu estado inicial, ao seu tamanho inicial. Gabriel, quais são os 3 tipos, Gabriel Campos, quais são os 3 tipos de vaporização? Gabriel Campos. Morreu. Gabriel Campos, cadê você? Então vamos lá, você, Heitor, me ajuda nessa. O quê? Quais são os 3 tipos de vaporização? Peraí, deixa eu lembrar. Posso falar? Pode. Evaporação, calefação e ebulição. Certinho. Evaporação, calefação Evaporação, calefação. Não, e ebulição. Alexandre, voltou, Alexandre? Gabriel Campos, tá aí também não? Adrian. Alô? Ô, Adrian, vamos lá, me ajuda aqui. Oi. Fala 3 nomes de tipos de pipoca. De grãos da pipoca. 3? Como assim, André, que você fala? Existem alguns grãos para pipoca que recebem o nome que são típicos para poder estourar. Falei agora. Não sei. Não sei. 7. Então, um é butterfly, mouchon, colorido, branco, vermelho, azul e o doce. Então, esses 7 tipos são próprios para poder estourar, porque existem os outros tipos de milhos que não são próprios. Acredito que o nosso tempo vai esgotar agora. Não deixem de estudar. Passe para os colegas